Jesus está baseado, o fundamento dele é a Bíblia, e nós temos 3 pilares que nós devemos ensinar às nossas crianças: graça, caráter e missão, que foi tudo que a Soraya explicou para vocês, que é tão importante. Agora, vocês estão terminando a casinha aí, eu estou vendo que muitos estão terminando ainda, mas a gente vai falar agora a parte prática do Vivos em Jesus. Por que ele mudou? O que você vai fazer na sua classe? O que vai alterar na sua vida? É isso que eu vou explicar para vocês neste momento. Então, eu preciso de toda a atenção. E se você tem essa folhinha aqui, ó, que a Soraya fez para vocês, vocês vão conseguir responder a primeira e a segunda. Qual a diferença do Elo da Graça para o Vivos em Jesus? O novo currículo, quais são os 10 argumentos, por que a gente precisou mudar? Tá bom? É isso que a gente vai responder agora. Podemos? Todo mundo está comigo? Tem gente fazendo a casinha ainda, compartilhando, mas eu sei que, assim, mulher é 1001 utilidades. A gente consegue fazer e também prestar atenção. Então, vamos lá. Por que o currículo mudou? Esse aqui, se vocês se lembram, era o símbolo do Elo da Graça, Grace Link, e o Vivos em Jesus, que a Soraya explicou. A Bíblia, aquele retângulo ali, se você imaginar que ela é uma Bíblia um pouquinho torta e traçar uma linha no meio, você vai ver que ela representa a Bíblia, a parte de baixo do símbolo. A folhinha representa tanto a natureza quanto a parte viva, e o círculo representa uma pessoa, que então é o fundamento da Bíblia, do Vivos em Jesus, né, que a gente está... da revelação de Jesus, que é tanto a natureza quanto a Bíblia, tá bom? 25 anos de Elo da Graça. Vamos entender um pouquinho de como que aconteceu o Ministério da Criança? Quando a Igreja Adventista foi fundada, os pioneiros, eles se reuniam para estudar a Bíblia no sábado. Vocês sabiam disso? Não tinha esse negócio de pastor aqui na frente pregar, não. Era simplesmente um PG, onde eles abriam a Bíblia e estudavam, e estudavam, e estudavam. Nesse momento em que os pioneiros estudavam a Bíblia, as crianças ficavam meio sem ter como fazer. E aí Tiago White sentiu a necessidade de criar um texto mais apropriado para que as crianças também pudessem estudar a Bíblia na linguagem deles. E aí surgiu a primeira lição. Tiago White escreveu. Só que não era dividido por idades. Era assim, todas as crianças juntas estudavam aquele texto que Tiago White tinha escrito. Foi passando os anos, a igreja foi se organizando melhor, e eles sentiram a necessidade, então, de criar algo mais consistente para as crianças. E aí construiu-se um texto que, na época, traduzido para o português, o Nosso Amiguinho. A revista O Nosso Amiguinho era a lição que eles estudavam. Young People, uma coisa assim em inglês. E aí tinha ali os textos, as histórias bíblicas para criança, mas não tinha um roteiro, um porquê, um como. A lição da escola sabatina, a primeira lição da escola sabatina não foi a dos adultos. Foi a das crianças, sabiam disso? Porque os adultos estudavam a Bíblia, não precisava de lição. E as crianças precisavam de textos adaptados para elas. E aí surgiu, então, esse primeiro. Eu vou resumir aqui o histórico, que é bem grande, é bem interessante. Depois a gente pode falar um pouquinho melhor dele. Mas apenas em 1995 foi votado pela Conferência Geral oficialmente o Ministério da Criança, sabiam? Ali a gente já tinha lições, mas não tinha um currículo. O que é currículo? Eu não sei quantas professoras temos aqui, de escola mesmo. Eu sou professora formada, pedagoga e tudo, e eu entendo um pouquinho. Sou professora de ciências. E eu sei que no 6º ano, eu tenho que trabalhar com os meus alunos sobre a água, sobre o universo, sobre o ar, todas as características do ar. No 7º ano eu trabalho sobre os seres vivos, animais, sobre os vegetais. Isso é o currículo de ciências. É o que você ensina, quando você ensina, em que idade você ensina. Isso é currículo. Ok? O currículo Elo da Graça
foi desenvolvido a partir de 1995 e ele levou 5 anos para ficar pronto. No ano 2000, a partir do ano 2000, chegou o currículo Elo da Graça. Nós vamos entender, quem é aqui antigo de Ministério da Criança vai conhecer bem o Elo da Graça. Fala sobre adoração, comunidade, graça e serviço. No ano 2000. E esse currículo de histórias nós usamos até hoje, até o ano 2025. A partir do ano que vem, um novo currículo vai ser utilizado, chamado Vivos em Jesus. Esse currículo, ele está baseado, fundamentado na Bíblia, tem 3 pilares que em toda classe de escola sabatina você vai trabalhar, você vai falar de graça, você vai falar de construção de caráter e você vai falar de missão em todas as salas e em todas as lições. E o currículo Vivos em Jesus, gente, ele foi estudado, preparado cientificamente, montado de acordo com muita oração, com busca do Espírito Santo, mas também com estudos diligentes de como a criança aprende. Então, não é algo assim que você vai, não, isso aqui não precisa, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou adaptar. Se você utilizar o currículo do jeito que ele foi montado, você vai fortalecer a fé da criança. Um dos motivos que a gente precisou mudar, os pastores aqui vão saber, nós estamos perdendo muitos jovens. A faixa etária que sai da igreja é maior, saída da igreja é entre 17 e 21 anos. Mas nós entendemos que nós não perdemos jovens, nós perdemos crianças. As crianças, quando crescem, e aí são capazes e podem tomar as próprias decisões de querer ou não ir à igreja, aí elas saem da igreja de 17 a 21 anos. Mas nós perdemos a criança em sua formação. E um dos motivos da gente mudar o currículo é que esse novo currículo, ele atende ao fortalecimento da fé experiencial das crianças. Esse é um dos motivos. Segundo motivo, o Elo da Graça ele foi lançado no ano 2000. Ele é muito bom, foi também muito planejado, pesquisado e estudado, porém as gerações mudaram. A forma de aprender mudou. A mentalidade das crianças e jovens mudaram. Nós não podemos utilizar os mesmos métodos e as mesmas formas de 25 anos atrás. Nós já estamos na 3ª geração pós-currículo Elo da Graça. Eu não vou aqui entrar em detalhes das características geracionais, mesmo porque o tempo não permite, mas a gente passou pela geração Z, que era de 1995 até 2010. Passamos pela geração Alfa, que de 2010 a 2025. E agora nós estamos entrando na geração Beta. Quer dizer que a mudança de mentalidade ela ocorre de forma muito rápida e a gente não podia ficar utilizando os mesmos métodos. Enfim. Nós, então, a partir de 2025, por que 2025? Gente, em alguns lugares do mundo, o currículo Vivos em Jesus já começou esse ano, tá? Aqui a divisão sul-americana achou por bem a gente fazer o treinamento este ano para implementar o currículo em 2026. É um currículo mundial. O Elo da Graça não era. Existiam diferenças em determinadas partes do mundo. Esse currículo ele veio da Conferência Geral com muito estudo e pesquisa das características de todas as partes do mundo. Então, em inglês, a gente tem o Alive in Jesus. Aqui, em português, a gente chama Vivos em Jesus. E Bibles em Jesus, no espanhol, ele é um currículo mundial. Uma das mudanças, o nome das classes. Hall do berço não faz mais sentido para a geração atual. O que é hall? Se vocês pararem para pensar, é uma expressão extremamente igrejeira. Não comunica com as pessoas que acabam de chegar na igreja. Hall do berço. Como assim? O que é isso? Certo? Jardim da infância. Esse era um nome antigo, ultrapassado, juvenis. Como assim? O que é isso?
Então, uma das primeiras mudanças foi a mudança dos nomes para comunicar adequadamente com as novas gerações, para fazer sentido também com as idades em que se aplicam, ok? Nós tivemos também uma reorganização de idades, porque o rol do berço, ele pegava crianças de 0 a 3 anos, vamos dizer assim, completo. Quando ela completava 4 anos, ela passava para o jardim da infância. No caso, essa primeira faixa etária nós dividimos, e aí nós temos a classe de bebês, que é agora de 0 a 1 ano. Nós temos a classe do iniciantes, que é de 1 a 3 anos, e eu já vou tirar uma dúvida aqui que é muito comum. Tem igrejas que têm rol A e rol B. Tem alguma igreja aqui assim? O rol A, eles faziam geralmente até 2 anos de idade, depois 3 e 4 anos, o rol B. A gente vai mexer com isso, tá bom? Porque antes vocês utilizavam a mesma lição. Agora nós temos materiais específicos, pensados e adaptados para essas idades. Então, o rol A, que vai ser a classe de bebês, é até 12 meses apenas. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. E aí o rol B, que agora se chama iniciantes, não existe mais rol A e rol B, é bebês e iniciantes. Aí, então, de 1 a 3 anos completos. E vocês vão entender que o material está adaptado para isso. Isso vai ser uma diferença significativa. Os infantis e os primários foi o único que permaneceu o mesmo nome. E os pré-adolescentes, antigos juvenis. Aqui eu já abro um parênteses para dizer, eu já expliquei aqui para alguns. Os pré-adolescentes, aliás, a lição de juvenis era para ter sido mudada junto. Só que esse currículo, gente, Vivos em Jesus, ele não está sendo jogado na igreja assim de cima para baixo. Ele foi testado em vários lugares e várias igrejas, inclusive do Brasil, igrejas grandes e igrejas pequenas, para ver se funcionavam. Foi testado no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, Austrália, em todos os lugares do mundo existiram igrejas representativas aplicando o projeto. O novo currículo. Isso foi antes da pandemia. Nós temos mais de 6 anos estudando, projetando, trabalhando e discutindo esse novo currículo. Ele não é algo que está assim, vamos mudar e acabou. Não. E aí, quando ele foi implementado nessas igrejas focais, né, que a gente chama, a lição dos juvenis não foi aprovada, não ficou legal. Então, eles voltaram com essas lições e estão tendo que refazer, e apenas a previsão é que para 2029 ainda, os pré-adolescentes tenham uma nova lição, ok? Mas o nome já mudou, porque juvenis não comunica com essa faixa etária. Então, o nome você pode mudar, apesar de que a lição dos juvenis vai permanecer a mesma. Inclusive, o nome da lição vai estar lá escrito juvenis, mas a classe você pode chamar de pré-adolescentes, ok? Tudo certo? Vocês podem interromper se tiverem dúvidas, tá? Não tem problema. A lição de adolescentes também vai fazer parte do novo currículo para 2029, inclusive vai ter uma reorganização da faixa etária jovem. Nós vamos aumentar, vai ter uma reorganização, eu não vou entrar nesse detalhe agora, e também vai fazer parte do currículo Vivos em Jesus, até a nova faixa etária jovem, mas daí para 2029, ok? Então, a classe de bebês mudou, o nome das classes mudou e as faixas etárias vão sendo reorganizadas de acordo com a necessidade. Isso é uma mudança significativa e importante. Vamos lá. Lembra que eu falei, aqui eu coloquei até uma imagem, um pedacinho aqui do manual, que é para as professoras se identificarem de como era. E aí, no Elo da Graça, a gente trabalhava 4 pilares, graça, adoração, comunidade e serviço, mas da seguinte forma. A lição 1, 2 e não sei qual trabalhava graça. A outra lição trabalhava adoração. A outra lição, cada sábado era um foco diferente num desses pilares, certo? Quem é professor das antigas aí vai lembrar que o Elo da Graça é dessa forma. Tinha 4 pilares, mas não era todos os sábados que os 4 pilares eram atendidos. No Vivos em Jesus, nós temos 3 pilares.
Graça, desenvolvimento do caráter e missão. Graça, caráter e missão. Em todos os sábados, esses 3 pilares vão ser contemplados. Em todos os sábados, nós vamos implementar na mente da nossa criança a graça de Cristo. Vamos ajudar a desenvolver o caráter. E ele vai se sentir um missionário. Entenderam? Em todos os sábados, diferente do Elo da Graça, que contemplava um de cada vez ao longo do trimestre. Ok? Mais diferenças, vamos lá. Isso aqui vocês vão gostar. No Elo da Graça, você contava a história no sábado e durante a semana a lição era recapitulada em casa. Agora é o contrário, vai ser como nos adultos e assim vai facilitar para as famílias. Ok? As crianças estudam a lição em casa e no sábado, agora atenção, professoras, esposas queridas, minhas colegas, eu queria até falar para as minhas amigas de ministério, as esposas de pastores, que eu sei que tem várias aqui, minhas amigas. O que eu estou passando para vocês hoje, eu aprendi há pouco tempo, eu ainda estou aprendendo muito a respeito do Vivos em Jesus, mas vocês são as parceiras, as amigas que vão replicar isso para os seus pais, para os professores locais. Sem vocês, a Soraya e eu não vamos conseguir fazer com que esse currículo seja efetivado na igreja. Nós sabemos que os pastores e as esposas de pastores são fundamentais para que esse currículo seja efetivado. E olha, eu vou dizer para vocês, se vocês derem o devido valor às crianças, vocês terão uma igreja fortalecida, vocês terão uma igreja animada, entusiasmada, alegre e valorosa. Então, deem, esposas de pastores e pastores que estão aqui comigo hoje, deem a devida atenção, porque o Vivos em Jesus, ele é simplesmente um método, um currículo preparado para fortalecer a fé das nossas crianças, para que, quando elas forem jovens, elas não se desviem do caminho. Bom? Então, obrigado pela parceria e por vocês estarem aqui. Gente, o formato agora, então, vai ser como a lição de adultos. E aí, professoras e professores, a gente vai falar sobre isso mais quando a gente falar de metodologia. Isso até é para a lição dos adultos, e muitos adultos não sabem disso. Nós não recapitulamos a lição no sábado. Essa palavra é equivocada. E a palavra, ela tem o efeito. Já te atendo. Deixa eu só terminar essa frase aqui, que isso aqui é muito importante. Nós não recapitulamos a lição. As crianças, as famílias estudam a lição em casa. E no sábado nós aprofundamos a lição e aplicamos o que nós aprendemos para a vida. Vocês podem até perceber, quem é adulto aqui, que tem a lição de professor, que a lição do professor, o comentário do professor é muito diferente do que é a lição real. Porque ela não é uma recapitulação, ela é um aprofundamento. Então, no sábado, a gente aprofunda o que a gente estuda e a gente aplica. Entenderam essas duas palavras? Aprofundamento e aplicação. Não se esqueçam disso. Nós não recapitulamos lição com as nossas crianças e não vamos recapitular. Nós vamos aprofundar e existem as maneiras que vamos fazer isso. Eu vou ensinar para vocês. E não se preocupem, porque isso está tudo no manual, muito bem descrito, mas vocês vão ver como fazer isso. Aprofundar e aplicar, ok? Enquanto as crianças estudam em casa com os pais. Desculpe, você queria uma pergunta? Porque sim, na Venezuela eu venho lá fazendo já professora já de Ministério Infantil e a gente estudava em casa. Lá era assim, a gente estudava em casa na semana com o adulto e na escola, na igreja, os professores faziam um esforço para os seus alunos. E eu fui achando que também era assim igual aqui. Eu achava que era os pais estudavam em casa com os alunos, só os professores davam aquele reforço na igreja com os alunos. Agora vai ser. Agora que eu estou vendo aqui, que agora que aqui vão aplicar isso, já é que eu trouxe de lá. Só que eu aprendia lá em si, aí vendo tudo aqui, que já eu aprendia lá naqueles tempos. Sim. Estou vendo muita diferença. Sabe? Sim. 25 anos de Elo da Graça e muitas igrejas ainda faziam errado. Né? Normal. Agora vai fazer certo.
Agora vai ser dessa forma mesmo. Vamos lá. Eu ouvi aqui, acho que é quando a Soraya estava falando, que tinha uma dificuldade que a história do rol do berço era a mesma durante todo o mês. Agora vai ser um pouquinho diferente. A lição dos iniciantes vai ser uma história por semana. A dos bebês, a gente vai falar disso um pouquinho melhor daqui a pouquinho, mas a dos bebês vai ser trimestral. Lembrando que é bebê, gente, de 0 a 1 ano. Até 3, 4 meses ali, o bebê ele não interage com os pais. Mas eu digo a vocês que as famílias que aplicaram Vivos em Jesus para testar, né, as famílias focais, perceberam já nos bebês uma significativa, um significativo conhecimento já e de amor com Jesus. Mesmo ali até os 3 meses de idade, que o bebê não reage. É muito interessante. Pena que assim a gente não tem como trazer, né, o pessoal que aplicou, porque eles deram testemunho com o seu bebê e ali. Fantástico. Então, podem falar com os pais da igreja de vocês que vale a pena. Porque para os pais e para os professores é chato. Repetir, 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 repetir. Mas para o bebê é o que é necessário. Ok? Então, até 1 ano apenas. Então, a partir de 1 ano de idade, ele vai para a classe de iniciantes, aí ele tem uma história por semana. Na classe de bebês, o ciclo é anual, a gente vai falar disso melhor daqui a pouquinho. Na classe de iniciantes, infantis e primários, ciclos de 3 anos. O que significa isso? O ano A, ano B e ano C volta para a primeira lição. Ano A, ano B, ano C. Tá? Como era antes. Infantis e primários, também uma história por semana, e vocês vão perceber que a lição deles, os primários, a lição de primários de hoje, ele é uma história e depois vários boxes assim com atividades que muitas vezes nem faziam muito sentido para a criança. Agora não, vai ter uma lição diária de leitura, estudo e atividades diária para infantis, iniciantes e primários. A lição ela está mais robusta, mais bem, assim, com mais coisas para ler, fazer e interagir, principalmente com as famílias. Isso aqui a gente já viu, a Soraya acabou de dizer, que os pilares, isso aqui, gente, não pode sair da cabeça de vocês. A fundamentação do currículo é a Bíblia. O elo da graça, mais uma diferença. O elo da graça não contemplava toda a Bíblia. O Vivos em Jesus vai contemplar a Bíblia inteira nos 3 anos do ciclo. Então, vocês vão ver que todas as lições, as primeiras lições que vocês vão receber em janeiro, todas elas, tanto de bebês primários, infantis, iniciantes, começam com a criação. Claro que com uma linguagem diferente. Por quê? Começa no início da Bíblia e aí vai. 1º e 2º trimestre são histórias do Velho Testamento. 3º e 4º trimestre, histórias do Novo Testamento, começando do início. No ano B, começa de onde parou no Velho Testamento, no 1º semestre, ok? Então, não repete, começa de onde parou e vai 2 meses de Velho Testamento e assim também no Novo Testamento. E vai contemplar a Bíblia inteira. Outro detalhe, mais uma diferença. O Vivos em Jesus é um currículo adventista. Diferente do elo da graça que muitas igrejas evangélicas usavam e aplicavam, porque era muito genérico. Já no currículo Vivos em Jesus é um currículo adventista, porque em todos eles as 28 doutrinas são contempladas. Você vai ver no manual do professor que está lá, olha, qual é o verso, qual é o local do espírito de profecia que você vai aprofundar a história e qual é a doutrina contemplada com aquela história. Crença, obrigada. As 28 crenças adventistas. Obrigada, minha amiga. As 28 crenças adventistas são contempladas. Ele é um currículo adventista, diferente do currículo do Elo da Graça. Quando eu vou lembrando, eu vou falando mais as diferenças aí para vocês, porque realmente é bastante coisa. Aqui a gente já falou, acho que está repetido esse slide aqui.
Deixa eu passar. A abordagem. Aqui um pedacinho de como aparecia para vocês no manual, como vai aparecer para vocês no novo manual, as histórias da semana, ok? Para bebês e iniciantes, a gente tem uma abordagem temática. Eu vou falar quais são os temas daqui a pouquinho. Então, a gente escolhe temas para bebês e iniciantes. Já para infantis e primários, é uma abordagem cronológica, de quando aconteceu o mundo até o final. Então, a forma de... Lembra que a Bíblia inteira é contemplada? Tanto na abordagem temática quanto na cronológica, a gente vai contemplar toda a Bíblia, ok? Aqui é como aparecia, ó, com os pilares divididos nas histórias. Ali é como vai aparecer no novo currículo, porque todas as histórias vão contemplar os três pilares, ok? Vamos lá. Agora deixa eu explicar um pouquinho melhor sobre cada classe e cada lição. Detalhe. Quando vocês vão receber os novos manuais de professores? Quando vocês fizerem a assinatura, igualzinho vocês fazem, e eu até indico para que todas as igrejas façam as assinaturas para os professores, para as classes, porque são novos manuais, e assim, e que seja de acordo para cada professor ter para estudar, tá? Porque pastores aí nos ajudem com isso, para que essas assinaturas sejam feitas para os professores. Quando você a gente não tem como entregar para vocês antes. O prospecto, ele traz algumas páginas desse novo manual, e eu vou já mostrar para vocês daqui a pouquinho. A CPB tem trabalhado arduamente para produzir os novos materiais de lição. É tudo traduzido, mas uma tradução, ela implica uma série de processos que são bem demorados, e por isso ainda não temos as lições em mãos aqui para mostrar para vocês. Mas elas estarão a tempo quando vocês fizerem, por exemplo, a assinatura no projeto Maná. Vocês já terão o preço da nova lição e provavelmente vai ser um preço um pouquinho maior, e eu vou explicar por quê. As lições, elas são mais robustas, as imagens são desenhos assim de ilustrações grandes, a lição ela vai ser mais grossa, e a ideia, eu não sei quantos de vocês aqui lembram do Mais Belas Histórias da Bíblia, aquele livro da CPB que tinha, né, todas as histórias da Bíblia em sequência, vários volumes, várias imagens. As lições da Escola Sabatina, elas tendem a substituir, porque as imagens, os desenhos, as ilustrações serão tão grandes e tão bonitas quanto essas imagens. Então, elas vêm para contar a história da Bíblia numa lição um pouquinho mais robusta, maior, para que as nossas crianças aproveitem bem todas as ilustrações. Essas aqui são as capas oficiais, tá? Eu recebi essa semana. A primeira lição que vocês vão receber, dos meninos, dos pequenininhos. Essas são as capas oficiais dos livros dos pais. A gente já vai falar sobre isso, iniciantes, infantis e primários. Do primeiro trimestre, tá bom? Essas são as capas dos primeiros trimestres. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da sala de bebês. Essa sala não existe. O que eu preciso para essa sala? Muito amor, é a primeira coisa. Dedicação. Não tem... Deixa eu ver, eu não coloquei essa imagem aqui, peraí. Tem aqui, ó. Isso aqui deveria ser primeiro. Quais são os materiais para a classe de bebês? Não tem lição para criança. É bebê. Então, você vai ter um livro para os pais. Nesse livro de pais, dentro dele, é um livro só, tem um guia de conversas. Ok? Um livro só. E a igreja, o que ela vai ter? O manual do professor, e se você precisar, recursos digitais, imagens, musiquinhas, com QR Code ali, que você vai apontar, que são todas as músicas novas, porque as músicas, elas contam a história. Musiquinhas muito simples, à tarde vocês vão ver algumas. Isso aqui é o material da sala de bebês. Ok?
O que vocês viram aqui, ó? Deixa eu voltar aqui. Esse aqui é a capa do livro dos pais. Os pais, quando fizerem assinatura para os bebês, eles vão ter esse livro, ok? E esse livro, ele vai ter 4 histórias, uma por trimestre. Então, o que o pai do bebê ele vai fazer? Ele vai comprar um livro só, para o ano inteiro. Ele não vai ficar recebendo trimestral, ok? Tá claro? Nesse livro tem 4 histórias. Para o primeiro trimestre, ele vai contar e repetir todos os dias a história da criação. Para o segundo trimestre, ele vai contar e repetir todos os dias a história do bom pastor. Depois a história de Noé e dos animais e um bebê especial. Como que ele vai contar? Utilizando essas caixas aqui, ó. Eu não vou abrir, depois vocês podem abrir, né, Soraya? Eu acho que o tempo aqui é difícil. Você tem aqui uma caixa com recursos. Então, lá na sua igreja, o que você vai precisar? Dessas 4 caixas. Foi caro, Soraya? Foi caro fazer essas caixas? Eu mostrar, ó, a caixa da criação, o que vai ter? Animais marinhos, os vegetais, sobre a luz, aqui, uma lanterninha pequenininha, pássaros de EVA, frutas. O que Deus criou? Porque o que acontece? O bebê, ele precisa manusear. E você vai incentivar que os pais também façam essa caixa em casa. Porque os pais contam todos os dias. E vocês lá na escola sabatina, o que fazem? Aprofundam e aplicam, certo? Então, os pais vão ter, olha, pelo primeiro trimestre, essa caixa. Segundo trimestre, a história de Noé. Terceiro trimestre, a história do bom pastor. E o quarto trimestre, o bebê Jesus. Tá claro? Precisa de uma sala sofisticada, um espaço lindo, maravilhoso e tudo mais? Se você tem um cantinho, e muitas igrejas eu sei que tem esse problema, falam assim, a gente não tem sala suficiente. Vocês podem ter uma caixa com material e um espaço para os seus pais sentarem, que você consegue fazer a classe de bebês. Entenderam? É óbvio que se vocês tiverem uma classe toda arrumada, muito melhor, né? E a gente não vai rejeitar isso, pelo contrário, será muito bem-vindo. Ah, mas a minha igreja não tem nem classe do hall, nem dá para fazer? Dá. Você faz as 4 caixas para os bebês ficarem separados. É especial você ter um momento com os bebês separado da classe de iniciantes. Ok? É possível, gente? Ter 4 caixas na igreja com material para a classe de bebês? É possível? É possível ter umas cadeirinhas e fazer um círculo até debaixo da árvore, caso seja necessário? É possível? Porque tem muita gente que fala assim, nossa, mais uma classe, eu não tenho classe suficiente, vai dar para fazer? Dá para fazer. Basta ter amor, boa vontade, querer fazer e estudar aquilo que você vai apresentar. Porque o que mais vale é o que você faz e não aquilo que você tem. E todos aqueles recursos ali, ó, podem ser naturais, gente. Ali ela colocou frutas, né, de cera, de outras coisas, mas, gente, o que você tem em casa? Pega uma flor no caminho indo para a igreja e leva para contar a história da criação. Tá bom? Pega esse saquinho aí para mim. Não tem caixa? Faz um saquinho. TNT, o que você quiser. Ai, caixa não dá. Faz aqui, ó. Aqui eu tenho o sol. Eu tenho todos os recursos aqui dentro. Tudo pequenininho, ó. Animaizinhos, aves criadas e tudo mais. Qual que é a recomendação? Que seja o mais parecido com o verdadeiro. Assim, sabe? Sem ser aqueles animais com carinhas de nada, né? Que seja mais parecido com o real. Só isso, a recomendação. Tá? Para que as crianças realmente vejam que o macaco é macaco. Tá bom? Essa que é a recomendação. O restante, tudo certo.
Não tenho condição de comprar isso. Para os bebês, o ideal é que você tenha concreto, palpável. Não é legal ter papel, ok? Essa que é a recomendação. Leva o bichinho de casa, um cachorrinho, uma coisa, mas que seja concreto para bebês. Como que eu vou saber o que tem nessas caixas? Tem uma lista, tá? Isso vai sair no manual. No dos pais, vem, ó, ideias para nutrir a vida espiritual do bebê, 4 programas de adoração, que são aquelas histórias ali, tópicos relevantes sobre educação espiritual. Tem pais que não sabem o que fazer. Então, ele vai ter o que fazer. E aqui, olha, tá vendo? Vai ter a lista das 4 caixas. O que tem nessas 4 caixas? Muitas coisas são repetidas, tá bom? Então, o que você compra para a primeira caixa vai ser usada na segunda, na terceira, na 4ª caixa. Então, tem muita coisa repetida que pode ser usada. E os pais vão ter ali um momento de conversa, de estudar, porque o que os professores vão fazer na escola sabatina? Essa aqui é a capa do manual do professor, que também é 1 por ano. Quando você comprar o manual da sala de bebês para sua igreja, você não vai mudar nunca mais, não precisa comprar 2. Aliás, só se você tiver mais de um professor, né? Compre um para cada professor, mas é o mesmo. E aí, como que você vai trabalhar? Na escola sabatina, olha, de segunda a sexta, quem é responsável são os pais, em casa, utilizando o guia para os pais. Quanto tempo que ele vai precisar ficar com o seu bebê contando a história de Jesus? De 10 a 15 minutos. Isso com todas as musiquinhas, cantando, colocando na mãozinha dele as historinhas e tudo mais. Na escola sabatina, professor, o que você vai fazer? Você vai trabalhar tudo que está no seu manual com as musiquinhas, com a caixa sensorial, isso aqui é chamado de caixa sensorial, que você coloca na mão deles, ok? No máximo 25 minutos, você conclui todo o seu trabalho com o bebê. E o restante do tempo é a conversa com os pais, porque todas as semanas vai ter um tema diferente para conversa e troca de experiências entre os pais. Ok? Vai ser uma classe de pais, para a gente ensinar os pais como é que ensina as crianças. Combinado? Dúvidas sobre a classe de bebês? Deu uma clareada aí na mente? Deu para entender como é que vai funcionar a classe de bebês? Ok? Então, bora lá. Classe dos iniciantes. Olha, está desconfigurado. Na classe dos iniciantes, aí vai ter a lição das crianças, que a gente chama de guia de estudo, manual do professor e os recursos digitais. Aliás, não é só na classe de iniciantes, aqui eu já coloquei para as 3 classes o que vai ter. Lição para as crianças e manual do professor. E, por favor, meus queridos professores, façam campanha. Eu sei que vocês se esforçam muito, mas não desanimem. Façam campanha para que os pais adquiram as lições para as crianças. É fundamental eles terem um guia de estudo. Lá eles vão ter tudo o que é necessário para fazer o culto familiar. Aliás, a lição do Elo da Graça não ajudava no culto familiar. Porque, por exemplo, do rol do berço era repetido 1 mês, até 4 anos de idade. A criança não aguentava mais. Mas dessa vez, agora, o culto familiar pode ser feito com as lições da escola sabatina. O Vivos em Jesus teve esse cuidado. Que os pais não sabem fazer culto. O que fala para a criança? A lição da escola sabatina agora pode ser estudada no culto familiar. Deu para entender? Incentivem os pais. Eu tenho passado em igrejas com o coração cortando de tanto que eu vejo crianças. Não é que elas não estudam, é que elas nem têm a lição. O primeiro passo para estudar é ter a lição. E não adianta me falar que você manda em PDF que os pais nem abrem. PDF não tem funcionado. Eles precisam da lição física. E essa lição linda, maravilhosa, como ela virá, ela vai dar motivação. Só de você ver as ilustrações vai dar motivação para os pais estudarem. Então, por favor, incentivem para que eles comprem as lições. Essa aqui é a capa dos iniciantes. O que que tem? A lição vai ter 3 histórias, como a gente já disse, tá bom? Uma semana. Só que o verso para decorar,
ele é o mesmo por 2 semanas. Ajudou, né? 2 semanas a criança vai falar o mesmo verso, ok? Que mais? Aqui umas imagens de como está a nova lição. As ilustrações contam as histórias. Esse aqui, gente, está no seu prospecto. O prospecto, o que acontece? A casa publicadora fez um prospecto porque a gente sabia que não teria como treinar vocês sem um material físico. E também a gente não teria tempo de fazer as novas lições e os novos manuais. Então, tem um pedacinho de cada lição para você ver como vai ser. Essa aqui, por exemplo, que é a parte dos iniciantes, começa lá na página 34, e aí tem uma lição inteira para vocês verem e entenderem como vai funcionar. Então, da página 34 a 37 do prospecto de vocês, fala sobre os iniciantes. Como que os pais vão fazer? Vão utilizar das imagens. Lembra que os bebês, eles vão utilizar as caixas ou os saquinhos? Na lição de iniciantes, as imagens contam a história. Além das imagens, os pais vão poder falar com os bebês com gestos. A casa, né, faz assim com a mão, e assim vai, contando com os gestos que a lição vai dizer para vocês. São 4.372 novas ilustrações. Essas ilustrações são de acordo com a faixa etária. Então, por exemplo, essa é uma ilustração aqui da lição dos iniciantes, mas nós temos ilustrações que vão das lições dos infantis. As ilustrações da classe dos primários. Viram que muda o artista e muda o visual das ilustrações? Porque o que nós entendemos é que, de acordo com a faixa etária, as ilustrações vão mudando para que a narrativa visual da lição seja também uma bênção para as famílias. Aqui eles vão falar com gestos e assim vai. Sugestões de atividades, principalmente com relação à natureza. Então, vai ter oportunidades e dicas para a família do que fazer no sábado, do que fazer com a criança, para tirar as crianças da tela, tá bom? Na própria lição da Escola Sabatina já vai ter várias sugestões a respeito disso. Esse aqui é o manual do professor, também está aí no seu prospecto, se você quiser ver. Um detalhe muito importante, a Soraya falou bastante disso. Meus queridos professores, esposas de pastores, para a gente trabalhar com criança, a gente precisa do mesmo preparo que os pastores fazem para pregar no sábado. A gente não pode fazer de qualquer jeito. Muitas vezes os professores pegam a historinha 10 minutos antes de ir para a classe e aí vê que não consegue fazer nada. Professores, o manual do professor, a nossa sugestão é que você estude na semana anterior. Use o seu sábado à tarde para preparar a classe do próximo sábado, que aí você vai ver todos os recursos que você terá necessidade. E no manual do professor, preocupado com vocês, professores, vai ter uma parte, olha, de meditação pessoal do professor em todas as semanas do manual, para que você reflita, ore, busque o Espírito antes de preparar todos os seus ensinamentos para as crianças, porque isso é muito sério. O que você faz para os pequeninos, faz como se fosse para o Senhor. Deu para entender, minhas queridas? Que isso esteja assim bem firme na sua mente, que é um chamado, é a sua missão. E você vai ver quantas estrelinhas na coroa você vai ter quando você chegar no céu. Eu lembro de várias histórias, pena não dá tempo de contar, de pessoas que falam que o professor da Escola Sabatina foi o seu maior mentor espiritual. Mas primeiro vocês precisam ser para poder passar para as crianças. Então, tem no manual de todos os manuais, vai ter uma parte para você buscar ao Senhor quando você for preparar a lição da próxima semana. Tá bom? Os infantis e primários nós vamos falar juntos aqui para ser mais rápido, porque o tempo já foi. O que é mais legal dos infantis e primários? Aqui, olha, as histórias dos infantis e dos primários são as mesmas.
mas com enfoque diferenciado de acordo com a idade. Linguagem diferenciada de acordo com a idade. Por que isso? Para facilitar a sua igreja, se você tem salas mistas, você vai contar a mesma história, e as lições podem ser facilmente adaptadas. E para as famílias que têm crianças em idade de infantis e idade de primários, elas vão conseguir fazer o culto familiar com a lição da escola sabatina também. Porque a história é a mesma. Só que o enfoque, o aprofundamento é diferente para as duas classes. Mas você consegue adaptar caso você tenha classes mistas. Ok? Aqui uma imagem. Essa aqui é da classe dos infantis. Está vendo que vem cada dia uma historinha com atividades para ser feitas e um detalhe super legal. Lembra que até a lição dos adultos, a gente estuda 7 dias, mas começa o primeiro dia estudando qual dia? Sábado. Para as crianças não vai ser assim. O primeiro dia vai ser estudado no domingo. Olha aqui, olha. O primeiro dia, domingo. E aí lá no sábado, aqui tem a sequência da primeira lição. O sábado é o último, olha lá. Ela já vai ter tido um aprofundamento na classe da escola sabatina e à tarde ela vai ter atividades para fazer, sugestões com a família, que é o último dia de estudo daquela história da semana. Ok? Então ela começa estudando a história seguinte no domingo, mas sábado também ela estuda com a família e tem sugestões de atividade para sábado à tarde. Por favor. Muito significativo quando a gente cumpre todas as etapas do manual. E quando a gente cumpre todas as etapas, desde o elo da graça, a gente já tinha a possibilidade da inclusão, porque foi pensado nos 4 estilos de aprendizagem: imaginativo, senso comum, analítico e dinâmico. E agora, né, com a mudança da metodologia, também vai ser contemplada. Agora, se a gente deixar um número, não fiz o número 1, não fiz o número 2, a gente deixa de contemplar, né, as especificidades. Isso é muito, muito legal mesmo. A sequência, ela foi muito bem estudada. E é por isso que eu falei, né, que às vezes a gente chega lá para a aplicação e fala assim, eu acho que isso aqui não é importante, não. Pula aquilo e aí realmente perde uma parte significativa do aprendizado. Aqui mais imagens para vocês das lições. A gente não tem a lição. Está vendo que está em inglês ainda? Mas ela vai ser traduzida. Igual. Esse aqui é a parte do manual do professor, tá? Que contempla as 13 histórias. E se você for comparar aí no seu prospecto, dá uma comparada. Deixa eu só ver a página aqui. Amiga, me desculpa, eu sei que o meu tempo já foi, mas isso aqui é interessante. Olha aqui na página 49 e compare com a página, deixa eu achar aqui, a página 59. Página 49 e 59. Na página 49, você vai ter a sequência de histórias dos infantis. E na página 59, a sequência de histórias da primeira lição dos primários, para vocês repararem que são as mesmas histórias, mas os títulos são diferentes porque a abordagem é diferente. Outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção é que aqui, olha, tanto na página 49 quanto na página 59, você vai ter ali o verso para decorar, a referência do espírito de profecia, as crenças fundamentais que abordam cada lição, palavra da semana, o resumo da lição, os objetivos da lição. Porque a gente precisa dar foco nas crenças fundamentais, a gente precisa dar foco na memorização de versos bíblicos, tá bom? E depois na aplicação. Ok? Vocês viram que é igual. Igual não, né? É parecido, tá? Porque foi um detalhe importante que eles pensaram. O que você, professor, precisa fazer, então? Qual que é a parte que me corresponde? 4 coisas. Caprichar na decoração da sala. Eu acredito que vocês podem, no final do ano, dar uma repaginada, porque vai vir coisa nova, gente. Não importa se a igreja é pequena, se a igreja é grande, vai lá, joga fora aquilo que está velho, tá bom? Descarta os materiais que são inúteis. Eu vejo classes infantis entulhada de cartaz velho, que acha que pode reaproveitar depois, faz novo. É papel. Joga fora, por favor. Desentulhe como se fosse a sua casa. Dá uma desentulhada, tá?
Certifique-se de organizar com antecedência os materiais utilizados. Por favor, não chega sábado, 9 horas da manhã e vai separar aquilo que você precisa. Por misericórdia, não faça isso. Separe com antecedência. Estude a lição e o manual. E aqui eu quero fazer um adendo, que assim, o manual do professor, ele vai vir com a história resumida, como se fosse o manual dos adolescentes. Quem tem o manual dos adolescentes vai saber. Não tem a história que tem na lição. Então, o ideal, pastores, me ajudem com isso, é que cada igreja tenha a assinatura da lição, tá bom? Para os seus professores, não é para as crianças só. Para os professores entenderem o que os seus alunos estão estudando em casa. Excelente. Então, ele precisa, inicialmente, ter a lição e ter o manual. Esse é o ideal, tá bom? É a minha visão ideal, por favor. E quanto ao ciclo anual? Porque que eu já percebi que tem que anuar no primeiro bimestre. Então, nós tínhamos ano A, ano B. Como vai funcionar? São 3 anos. Sim. A partir de iniciantes. Ano A, ano B e ano C. Tá bom? E depois volta para o ciclo inicial, para o ano A. Pronto. Então, a igreja vai continuar podendo fazer a assinatura Pode. das lições, tanto dos Aham. manuais, guardando 3 anos, pode. e reutilizar se for necessário. 3 já. anos de iniciantes para frente e para os bebês é só 1 ano. Aliás, são só 2 materiais o ano inteiro. Comprou uma vez, acabou. Obrigada. Tá bom? E, gente, esse último aqui é o mais importante, ó, orar pelo Espírito Santo. Não é porque são crianças que vocês não precisam do Espírito Santo para ministrar a eles. Por favor, sintam essa responsabilidade. Dá tempo de falar disso aqui, Soraya? Ou a gente fala depois? Amiga, que meu tempo já foi. O que acontece, meninos? Não temos mais a carta missionária. Isso aqui acabou. Tá bom? Vocês podem continuar fazendo incentivo de oferta, coletores de oferta, porque a lição ela vai vir para onde as ofertas vão. E não é só a oferta do 13º sábado, tá? A oferta da escola sabatina é destinada para aquele campo missionário que vem na lição. Mas isso aqui acabou, não vem mais uma história separada missionária. Como que vai ser, então, os minutos de missão? Antes, a gente dava muito enfoque, aliás, os incentivos do trimestre, o foco do trimestre era todo na carta missionária. O foco, a decoração da classe, o foco não vai ser mais a missão, o foco vai ser a história bíblica. E na história bíblica vai ter o foco da missão, porque é um dos 3 pilares, lembram? O que vai ter, então, para recolher a oferta? Para bebês iniciantes, vão aparecer 13 curiosidades. Vocês vão fazer simplesmente um incentivo de oferta e vão recolher ali a oferta. Para infantis e primários, vai ter as 13 curiosidades, mas no seu manual do professor, de 15 em 15 dias, vai aparecer uma história bíblica com ações práticas de missão. De 15 em 15 dias. Por quê? Numa semana vai ser o foco na natureza, porque a natureza revela o amor de Deus. E a gente tem muita dificuldade de perceber Deus na natureza porque a gente não explora isso. Então, numa semana no manual, vai explorar a revelação de Deus pela natureza, e na semana seguinte vai ter uma história missionária. Que história missionária? De todas as histórias das cartas missionárias anteriores, eles selecionaram as melhores histórias. E essas melhores histórias estão no seu manual. Tá bom? De 15 em 15 dias, então, você vai ter essa história. Mas todos os sábados você vai falar de missão através da história bíblica. Não vai ser através de uma história lá da Austrália, lá da África, lá do Japão. Vai ser através da história bíblica que você vai trabalhar missão com seus alunos. Ok? Então, a gente não vai ter mais. E as histórias de missão são permanentes. Tá bom? Então, não vai ser trocado todo ano de acordo com o que for. Então, é isso. Alguma dúvida, gente? Deu para clarear como é que vai ser o novo currículo? Essa ali é a parte prática. Dúvidas lá? Continua igual. Lembra que o foco, a gente sempre foca o 13º sábado nas ofertas. Ok, pode continuar fazendo igual. Mas se vocês derem um enfoque bíblico também,
é importante também, né? Sim. Ali contemplada durante o trimestre. E aí a gente não vai trabalhar mais com essas divisões? Pode, vai, deve. Continua igual. Porque vai ter as divisões, você vai recolher a oferta normal, você vai ter curiosidades sobre esses locais. Você só não vai ter uma história de uma pessoa lá daquele local. Mas as 13 curiosidades são referentes à divisão. Mas lembre-se também que o 13º sábado, a gente foca muito nisso. Mas eu me lembro que a gente pode focar em cada criança falando o verso decorado, né? Em cada criança vestida com a roupa de José, ou de Daniel, ou de Sadraque, Mesaque e Abednego. Temos que dar foco em outra coisa. E detalhe, a decoração de incentivos de oferta, ela não deve ser o foco da classe. A classe ela deve ter uma decoração permanente. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho com vocês. Que isso faz parte do método. Isso facilita até para os professores, para eles não terem que ficar todo trimestre mudando a Exatamente. decoração da classe. Por isso que a gente fala que é o coletor de ofertas. Então, você vai da Austrália, põe um canguru lá com um negócio para recolher oferta. É lá do Japão, coloca aqueles pratinhos, né, diferentes do Japão para recolher oferta. Enfim, coletor de ofertas e poucos incentivos referentes à missão. Porque isso é um dos pedacinhos que a gente vai trabalhar com as crianças, mas o foco, o fundamento é a Bíblia. Uma pergunta. Eu vi que no começo você falou que no primeiro trimestre todas as salas vão começar com a história da criação. Sim. Isso vai se seguir por todo o ano e a cada Não. 3 anos? Não tem como, né? A cada 3 anos volta, né? As histórias sequenciais que são parecidas é de infantis e primários. Essas sequências são iguais. Mas bebês e iniciantes não. Bebês são só 4 histórias, aquelas que eu contei para vocês. E iniciantes, ele vai mais lento. Ele vai, são temáticos também. Então, ele vai falar da criação. Depois, ele vai falar de dilúvio. Depois, ele vai falar sobre o menino Jesus. Nos iniciantes, ainda são histórias temáticas. Cronológico para infantis e primários. Aí a sequência é igual, e aí vai ser de criação até, depois pega o Novo Testamento. Cada semestre vai focar metade no Velho Testamento, metade no Novo Testamento. E aí é cronológico, aí é sequencial. Aí realmente vai do início até... E serão as mesmas. Foi? Alguma dúvida? Deu para clarear? Espero que vocês tenham se apaixonado como eu por esse novo currículo, que eu acho fantástico, e que Deus abençoe a gente nessa aplicação.